E a nossa palestra de hoje, a cargo do nosso companheiro da casa, muito querido, Luiz Lodi, é sobre os falsos cristos e os falsos profetas. Está no nosso Evangelho, Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 21. Né? E aí, então, falta um segundinho. Eu vou convidar a todos, então, para nós nos unirmos, formando uma grande corrente de luz, nos unirmos em pensamento, em sentimento, colocando a figura do nosso Mestre Jesus em nossa tela mental, imaginando Ele aqui entre nós, que, como dissemos, Ele aqui está, e que possamos, Jesus, sentir essas vibrações suas de amor, de esperança, de misericórdia. E assim, Jesus nos ajuda a aproveitarmos o máximo dessa reunião, a retirarmos todo o alimento espiritual necessário à nossa caminhada, esse alimento que nos fortalece, esse alimento que nos traz esperança, esse alimento que solidifica a nossa fé. E assim, Jesus, te pedimos permissão para que de nossa parte possamos iniciar a nossa reunião dessa manhã com muita paz nos nossos corações, envolvidos pelo teu amor. Que assim possa ser, graças a Deus. Passamos, então, a palavra ao nosso companheiro Luiz Lodi, que nos trará o resultado dos seus estudos para essa manhã. Muita paz a ele, vamos envolvê-lo em muita paz. Bom dia a todos. Estão me ouvindo bem? Que a paz do Mestre Jesus esteja entre nós e possamos ter uma manhã iluminada com boas inspirações do alto. Já estou emocionado. Acredito que as vibrações da casa, como sempre, estão nos apoiando. Hoje vamos falar sobre falsos cristos e falsos profetas. Um tema bem atual. É um tema que Mateus, o apóstolo Mateus, no seu capítulo 24, ele traz a palavra do Mestre Jesus, que o querido Mestre, ele faz um discurso profético. É um discurso profético para esse momento de transição. Ele, como um espírito puro, um espírito que está antevendo todos os acontecimentos que nós vamos passar, nós seres humanos, na nossa escala evolutiva, ele está antevendo o que vai acontecer. Então ele está preparando o mundo para isso. Da mesma forma que ele preparou o mundo para a terceira revelação, que é o Consolador Prometido, que é o Espiritismo, trazido pelo codificador Allan Kardec, ele já vem preparando o mundo para esses acontecimentos. Que são esses acontecimentos que nós estamos vivendo? Então, Mateus, no seu capítulo 24, seu Evangelho, ele traz essas palavras do Senhor Jesus, que diz: haverão falsos cristos e falsos profetas. Mas porque vamos entender um pouquinho o que esse capítulo traz nas palavras, primeiro, de Lucas, que o capítulo ele abre o Evangelho, trazendo o Evangelho de Lucas, dizendo o seguinte, que uma árvore má não pode trazer bons frutos. E uma árvore boa não pode trazer o fruto mau. Por que será que o Senhor Jesus disse isso? Na reprodução do Evangelho, está reproduzido no Evangelho de Lucas. Aí a gente começa a entender da época, porque o Senhor Jesus sempre falava para o povo judeu, explicando, baseado na sua cultura. Então ele vai lá na época. Qual era a cultura da época? Naquela cultura do povo, o povo de Israel, quer dizer, não era Israel, era o povo judeu da época, ele já falava assim: o homem tem dois caminhos para seguir, o caminho do bem e o caminho do mal. Ele usa essa expressão antiga do conceito do povo judeu e fala:
uma árvore boa não pode dar mau fruto. E uma árvore má não pode dar bom fruto. Então, ele já abre os dois caminhos. Já está abrindo o evangelho, haverá falsos cristos e falsos profetas. Já está lembrando, olha, você tem dois caminhos a seguir. E, em seguida, ele traz essa passagem de Mateus. Livrai dos falsos profetas. Vem até coberto de peles de cordeiros, mas são lobos astutos. Então, ele está explicando para o povo judeu prestar atenção em todo esse contexto que vai vir. Mais tarde, através de outros apóstolos, através dos espíritos, através da codificação, essa passagem vai sendo desmembrada. Na Bíblia, por exemplo, de Jerusalém, ela vem, no rodapé, ela vem algumas explicações que nós vamos entender um pouquinho mais essa passagem. Mas para nós entendermos um pouco essa passagem no significado, o que serão os falsos cristos para a gente? Nós aqui, falsos cristos, por que isso é tão importante? O que nos leva a ficar preso a essas palavras? O que nos leva, por exemplo, a ficar tão incomodado ou tão preocupado com o que estão nos dizendo? Ora, vamos nos entender aonde nós estamos. Então, a primeira noção, quem nós somos? Nós somos habitantes de um planeta que ainda está em provas e expiações. Se ele é um planeta de provas e expiações, o que predomina no planeta de provas e expiações? Nós estamos querendo ir para o mundo de regeneração, que é o mundo transitório. O mundo de regeneração, para onde nós estamos tentando ir, é o mundo que é transitório para outros mundos melhores. Mas, atualmente, nós estamos num planeta de prova e expiação, onde, como está no Livro dos Espíritos, o mal predomina. Ah, mas eu sou mal? Não, o mal predomina na totalidade do planeta. Ah, bacana, o mal predomina. Então é isso que nós estamos vivendo. Se o mal predomina, talvez terá muitos falsos profetas, muitos falsos cristos. O que mais podemos tirar da nossa realidade? Bom, nós somos espíritos ainda imperfeitos. Nós não somos bons espíritos ainda. Então, temos posições já conquistadas. Se a gente fosse fazer assim, um desenho do nosso corpo aqui colorido, das partes boas e as partes ainda imperfeitas, talvez tenhamos muitas partes coloridas de boas, mas ainda não conquistamos habitar planetas que já são habitados por espíritos bons. Senão estaríamos lá, não estaríamos aqui. Deus é perfeito. Então, se estamos aqui, ainda somos espíritos imperfeitos. Qual é a predominância de um espírito imperfeito? Ele está mais ligado às coisas da matéria do que às coisas dos espíritos. Os espíritos bons estão mais ligados às coisas espirituais do que às coisas da matéria. Então, as coisas da matéria nos atraem. Voltando. Se os falsos cristos e os falsos profetas, eles vão falar coisas da matéria que me atraem, vão gerar tentações, vão gerar coisas que me deixam ligados a ela, então eu tenho que ter muito mais cuidado com essas coisas, porque vai desviar minha atenção para esses assuntos e não vai deixar eu ligado nas verdades que o Cristo trouxe. Questão 625. Todos sabem. Qual é o modelo mais perfeito que Deus trouxe para nós? Jesus. Vide Jesus. Então, tudo que o querido mestre trouxe é o nosso caminho. Modelo e guia. Ele sabe o caminho. Se eu saio da ponte Rio-Niterói,
não sei para onde eu vou, quando eu saio ali, tem várias ruas, várias avenidas. Se eu não sei para onde eu vou, qualquer caminho serve. Mas o nosso querido mestre disse, é por ali, é o guia. Então, ele é o guia, ele está dizendo o caminho. Se eu sou um espírito imperfeito e outros profetas vêm dizendo que são falsos cristos e fala para mim, olha, o caminho é aquele e eu acredito, eu estou indo para outros caminhos. E é essa a preocupação do Cristo. É isso que ele veio nos alertar naquela época para esse momento. Porque no momento onde há perturbações, no momento onde há tantas informações, e principalmente agora, em época digital, nós temos informações vindo de todos os lugares do mundo, de todas as formas, e com comprovações, entre aspas, científicas, onde tem cientistas, entre aspas, que dizem que são verdades, onde tem reportagens que dizem que são verdades, onde que tem políticas, onde tem interesses econômicos, onde tem tudo. E por onde eu vou acreditar? Eu simplesmente me perco. Mas temos o Evangelho, temos o Livro dos Espíritos, temos a base. É aqui. Kardec, ele deixou claro para a gente, não só o Divino Mestre, Kardec foi criterioso na análise. Em qualquer questão que os espíritos trouxeram para ele questionou, ele batia 2 vezes, batia 3 vezes na questão, a ponto dos espíritos falarem para ele, nós já dissemos isso, mas ele não deixava passar. Ele analisava várias vezes a resposta até ele ficar consciente que aquilo era verdadeiro, que estava sendo dito. Então ele passava por um crivo muito forte. Sócrates já dizia isso. É útil, é verdadeiro e é bom? Então pode dizer. Se não passar pelas 3 balanças ou peneiras de Sócrates, não passa. Então nós temos exemplos que os falsos profetas, os falsos cristos, não vão passar pela nossa peneira. E o pior, que acontece também muito comigo, eu sei isso porque isso aconteceu comigo e acontece comigo, e eu estou falando como depoimento. Quando a gente é assolado por essas informações que nós não gostamos e tememos, a gente para de acreditar em tudo que vem. E quando a gente para de acreditar em tudo que vem, isso gera um individualismo. Bom, não acredito em nada, eu me fecho, eu viro uma concha, eu viro uma ostra. Não quero acreditar em mais nada que vem. Nesse momento que eu me fecho para o mundo, eu também viro um egoísta, porque meus olhos endurecem, meu coração endurece. Meu coração endurece para o mundo na hora que eu paro de acreditar no mundo. E aí, aquelas pessoas que eu tratava com carinho, que eu tratava com um olhar caridoso, que eu as via como seres humanos, como irmãos, igual a mim, no todo dia, já não vejo mais, porque eu já duvido delas. Já duvido se aquela pessoa está passando fome ou está fingindo passar fome. Já duvido se um outro é assim ou se não é, está fingindo ser assim. E esse processo ele vai criando um volume, que nós vamos fechando no egoísmo, num processo individual, que eu paro de ser caridoso. E pior, a vista para de ter a docilidade. Quando eu falo docilidade, é você parar de ter amor ao olhar aquele que está ali, como foi bem dito, quando você olha para uma pessoa com frio, você não
Eu vou olhar para isso, não. Isso é do mundo. Eles que fizeram isso, eles que cuidam disso. Meu Deus, somos irmãos. Então a gente não pode cair nesse tipo de sentimento, porque na hora que a gente começa a duvidar de tudo, é o contraponto que o falso Cristo e os falsos profetas nos levam. Erasto, ele lembra que é um espírito da codificação, é um espírito que trabalhou muito no livro dos médiuns, ele é muito rígido contra isso. Está nesse capítulo, ele fala bastante em relação a isso. Então são pontos, assim, nós estamos levantando, e não é nada disso que eu escrevi, mas está vindo, são pontos importantes que mexem com a gente no dia atual. E quem são os falsos cristos da atualidade? Quem são os falsos profetas? Vão dizer, não, é a mídia. A mídia pode ser. Não, aquele cientista que falou que aquilo era aquilo, pode ser. E o nosso papel perante a isso? E quando a gente passa nesse meio digital mensagens sem passar pelo crivo? E quando nós recebemos uma mensagem que degrine uma certa pessoa e batemos em cima sem consultar, ou mesmo consultando que aquilo é verdadeiro, nós fomos lá e pisamos em cima. Gostaríamos que fizesse isso com a gente? O querido mestre não falou que o pior não é o que entra pela boca, é o que sai da nossa boca. Naquela época, é o que sai da nossa boca, naquela época. Agora sai pelos dedos. Sai por um clique. Que não volta, né? Clicou, foi, não volta. Não dá para puxar a informação. E é difícil, a gente se arrepende às vezes. Mas em pensar que todos, sem exceção, estão caminhando, cada um dentro do seu nível, mas estão caminhando para ser espíritos puros, igual o querido mestre, um dia, não importa quando, mas todos somos criaturas, criados por Deus. Mas ele faz aquilo outro. Faz. As consequências da semeadura vai ter uma colheita. Mas um dia, daqui, 10 milhões de anos, ele vai enxergar o caminho. Porque o destino está aqui. Agora, o caminho que ele vai fazer para chegar a esse destino, cada um vai traçar o seu. Pode ser reto, mas pode ser de várias maneiras. Então, mas eles são criaturas criadas por Deus, para um destino só. Questão 132. Nós fomos criados para seguir um processo evolutivo. Se nós estamos fazendo besteira, tropeçando, caindo, faz parte. Nós vamos atrasar nosso processo. Quantas vezes forem necessário. Essa é a maravilha do processo reencarnatório. Sobe, desce. Esse é o palco. Não tem outro lugar para fazer. No plano espiritual, ou na dimensão espiritual, ou o nome que queiram dar para o pós-desencarne, é a escola. Vamos aprender. Uns não percebem nem que aconteceu esse desencarne. Reencarnam sem saber até que desencarnaram. Mas na grande maioria, pelo menos daqui que eu acredito, vão ter entendimento de tudo que se passou e volta para praticar aqui. Então não vale a pena, nós já chegamos a um certo nível, estamos dentro da casa espírita, temos consciência de todo esse processo que eu estou falando, ou que nós estamos falando, ou que nós estamos estudando, ou que nós já estamos lendo, tendo esse processo de consciência, acreditar em falsos cristos, sem passar na peneira. Acreditar em falsos profetas,
Porque o falso profeta, naquela época, era quem dizia mentira. E os falsos cristos era exatamente aquela perturbação. Onde está o Cristo? Ah, ele está ali. Onde está o Cristo? Ele está ali. Isso era a ideia para criar essa perturbação. Então, a visão básica do contexto desse capítulo é essa. E no Livro dos Espíritos, na questão 624 que eu vou ler aqui, quer dizer, esse capítulo ele explode, porque o Livro dos Espíritos ele abrange tudo. Aí vai explodindo em cada outro livro. No Evangelho, que é uma explosão da parte moral do Livro dos Espíritos, ele vai explodir assim. Ele fala assim no Livro dos Espíritos: qual o caráter do verdadeiro profeta? O verdadeiro profeta é um homem de bem, inspirado por Deus. Pode reconhecê-lo pelas suas palavras, pelos seus atos. Impossível é que Deus se sirva de boca do mentiroso para ensinar a verdade. A gente lembra lá da árvore, né? Lá do início, quando o Senhor Jesus abriu pelo Evangelho de Lucas, falando da árvore. Não dá para uma árvore ruim dar bons frutos, porque o fruto é a obra. A gente vai ver o verdadeiro profeta pelas obras dele. Então você vai saber quem é, pelas obras que ele faz. E continuando, o item 8 desse mesmo capítulo, ele fala sobre idolatria. E interessante a parte que ele menciona dentro do capítulo 21, Falsos Cristos, Falsos Profetas, ele menciona a questão da idolatria. E Emmanuel, no livro O Espírito da Verdade, que ele também comenta, esse livro ele comenta o Evangelho segundo o Espiritismo, ele faz um comentário sobre a idolatria, que é comum, às vezes, os seres humanos fazer, naquela época antiga, ele começa assim: antigamente existia um certo tipo de idolatria aos ídolos. Por exemplo, se atirava em covil de serpentes para provar que ele adorava determinado ser. Se flagelava para determinar que adorava determinado outro ser. Então, existiam vários tipos de idolatria. Então, pregava em cima de imagens maravilhosas para dizer que adorava outro ser. Ele fala assim: nem é para tanto, nem é para... Não vamos atacar as pessoas que fazem determinados atos como esse. Mas a idolatria não precisa. Não é através da idolatria que vamos mostrar quem nós somos. Porque o processo é interno. O processo não é externo. O processo está dentro daqui. O processo não é fora, é dentro. É a inversão dos valores. Não é sem causar qualquer comparação. Não é eu subir uma escadaria de joelho e dizer que eu vou me tornar uma boa pessoa. O processo é enfrentar, talvez, as dificuldades da minha família. Talvez seja muito mais doloroso do que subir uma escadaria de joelho. E aí que nós vamos entendendo o que é enfrentar. Porque quando vem o falso profeta, ele fala: sobe lá é que você vai ser curado. Mas ele não fala: olhe para dentro e se transforme. Descubra a chaga dentro de você. Descubra onde está o orgulho dentro de você, a vaidade, o egoísmo. A vaidade. A vaidade.
Todos esses três, orgulho, vaidade e egoísmo, eles vão se... O egoísmo eu descobri agora, assim, um grande egoísmo em mim, quando eu acabei de falar. Quando veio essa multidão de informações, eu me tranquei, me fechei e falei, caramba, Luiz, você congelou teus olhos. Você petrificou teu coração. Vamos começar a mudar isso. É para se defender do mundo, mas você se fechou. Onde está a caridade? Aí tem que fazer todo um trabalho inverso, porque você não é a concha. Nós nascemos para viver em sociedade. A vaidade? A vaidade. A vaidade. É tão bom quando a gente desce daqui do palco, receber tantos elogios. A vaidade. Como afaga o ego. É uma luta. É uma luta. É uma luta muito grande, porque a gente não, ela se esconde. Ah, não, mas é um feedback do teu processo de trabalho, que é a divulgação da doutrina espírita. Pode ser uma desculpa. Quanto disso é vaidade, quanto disso é um feedback? É um limiar tão grande e está escondido dentro de mim de uma maneira tão grande que eu mesmo não sei identificar. Então, por isso que conhecer a si mesmo é muito difícil. Teve um filme chamado Advogado do Diabo, que o filme inteiro o rapaz luta contra esse processo. Mas luta. Aí acaba o filme, ele vence. Mas um sofrimento muito grande. Ele vence. No final do filme, ele vai ao banheiro e o diabo, fantasiado de uma outra pessoa, chega para ele e faz um elogio. Ele fala assim, é mesmo? Aí faz aquele sorriso. Aí o diabo fala assim, vaidade, meu pecado predileto. Ele pegou ele de novo, naquele elogio. Então é difícil, mas é muito difícil. Você distinguir aonde está. Então são essas coisas. Emmanuel fala assim, o êxito dos falsos profetas em nossa vida surge na proporção de falsidade que ainda abrigamos em nosso próprio espírito. Está aí. O êxito dos falsos profetas está na nossa falsidade, então está em nós. Que nós temos aquelas marquinhas que os falsos profetas falam. Aí aquele gatilho assim, pum, desperta. Opa, gostei que ele falou. Mas eu gostei porque aquela marquinha está em mim. Não é ele que é ele é tão mal, não. Eu que tenho aquele gosto pela coisa que ele falou. É inversão. Sempre está em nós. Então, aquela antiga do Santo Agostinho, que também conhece a ti mesmo, mas esse conhece a ti mesmo é muito profundo. Não é tão simples assim, é muito profundo e é muito sutil, porque é muito delicado, são vários pontos. É tudo muito calmo, muito tranquilo, tem que ser a abordagem, tem que ser muito devagar e também o trabalhar tem que ser muito na harmonia e no amor. É abraçar cada situação dessa, abraça, acolhe. Vamos trabalhar essa? Ih, não deu. Aí cai, não deu. E esse é o processo. Lembramos que a infinitude da vida. A infinitude. Nós somos espíritos que já atravessamos, sabe lá quantas encarnações? Milhares. Olha a história do mundo. Nós estávamos lá quase em todas. Já fizemos de tudo. Talvez estamos aqui agora porque já fizemos de tudo. Militão Pacheco, um espírito que eu gosto muito, que está no livro de Instruções dos Espíritos, ele tem uma fala que eu não me lembro mais como é, mas no contexto ele fala assim, basta, já fizemos de tudo.
Já matamos, sequestramos, roubamos, fizemos tudo. Basta olhar a história do mundo. Aí chegou uma hora, basta. Agora vamos fazer diferente. Agora já está na hora de fazer diferente. Vamos. Já estamos estudando, já estamos aqui, entramos na casa espírita. Agora vamos caminhar sem alvoroço. Vamos seguir o verdadeiro profeta, o verdadeiro Messias, o verdadeiro Cristo. Vamos assimilando. Para uns, nós provavelmente estará revendo alguma coisa que já está desperta. Para outros, assim, é o primeiro encontro. E assim, cada um tem sua história, cada um tem seu caminhar, cada um tem sua estrada. Um quesito vai ser mais fácil o trabalho. Para outros, esse quesito vai ser dificílimo. Fica, vamos trabalhar o mais fácil. E vamos, cada um é no seu cada um. Cada um, por exemplo, parar de beber para um é muito fácil, para outro é muito difícil. É um exemplo simples, mas é isso, é verdade. Então, cada um trabalha no que pode. Cada um brigar em casa com a família é difícil. Então, vamos ver o que é mais fácil. Vamos trabalhando. Lembrando que o seio familiar é o primeiro. É o primeiro que nós recebemos. Nós encarnamos num processo onde a família foi um projeto que foi feito para nós desenvolvermos. Ela é o primeiro encontro onde nós iremos aplicar tudo aquilo que nós fomos treinados para ser desenvolvido. Às vezes não dá, às vezes não deu. Vai ter uma outra oportunidade, mas é lá que é o primeiro encontro, que é talvez o mais importante, mas não quer dizer que seja o único, porque é infinitude. É infinitude. Mas teria que ser onde devemos aplicar com mais vontade. Emmanuel também, ele nos fala sobre o esforço. Sobre o esforço. O esforço é uma coisa muito interessante, que o Leon Denis, ele tem um capítulo no final do livro dele, ele fala sobre a vontade. Ele fala que a vontade é a mola mestre, o problema do ser e do destino. Ele fala assim, a vontade é uma potência da alma que nós temos, que tem uma força inacreditável quando nós usamos. Então, se a gente quer fazer algo empenhando a vontade, nós podemos fazer. Então, usando a fé, acreditando no amanhã e usando a vontade, nós fazemos coisas que nem acreditamos que possamos fazer. Aí eu pego aqui o Livro dos Espíritos, vou na questão 909, e essa questão eu não esqueço, porque minha vontade às vezes é débil. Aí ele fala assim, 909, o homem poderia sempre vencer seus maus pendores através dos seus esforços? Sim, em algumas vezes através de pequenos esforços. É a vontade que lhe falta. Que pena! Com poucos dentre vós esforçam-se para isso. Aí ele sutilmente ele fala que nós fazemos poucas vontades para vencer os nossos problemas. E aí eu vou trazendo, já chegando perto do final, faltando já uns 8 minutos, no livro O Consolador de Emmanuel, na questão 193, ele traz uma coisa interessante, porque nós estamos falando de falsos cristos e falsos profetas. Quando a questão é falsa, nós estamos falando de mentira, né? Se fosse verdade, não seria falso. E a mentira, o processo de mentira, quando a neurociência me fala sobre isso,
quando algo que nós fazemos, que é um hábito, ou um vício, mas normalmente é um hábito que nós fazemos, e isso vai fazendo marcações em nosso cérebro, vai fazendo marcações. Se marca o nosso cérebro, vai marcando também a parte espiritual, que se chama perispírito, mas vai marcando a parte espiritual. Essas marcações, isso vai ficando para o espírito, que é o ser imortal. Não esse corpício, mas o ser imortal. Isso gera para próximas encarnações as minhas tendências. Então, o que eu vou levar de construção minha hoje para o meu futuro? Ou o que eu estou trazendo do meu passado, das minhas outras encarnações? Eu percebo pelas minhas tendências. Então, o que eu trouxe? Eu percebo todas as minhas tendências. Eu tenho tendência em vício? Então eu trouxe. Eu tenho tendência em vaidade? Então eu trouxe. Eu tenho tendência em orgulho? Então eu trouxe. Então eu não preciso fazer regressões de vida passada, só basta ver minhas tendências. E o que eu vou levar? Tudo aquilo que eu sou hoje, eu levo. Que o processo de desencarne nada mais é que um passo. Então, vou levar tudo. Vou levar quem eu sou, porque eu sou o espírito imortal. Então, o processo de mim... Por que eu estou falando isso? O processo, se eu sou uma pessoa mentirosa, eu vou marcar determinada área minha que vai virar um hábito ser mentiroso. Criou o hábito. Sou mentiroso, adoro falar mentira. Beleza. Esse hábito eu levo. Não vou deixar de ser mentiroso porque eu desencarnei. Vou continuar sendo mentiroso. Isso é uma coisa importante para qualquer assunto, mas estamos falando da mentira. E o falso profeta, o falso Cristo, é uma pessoa mentirosa. E ele vai levar isso. E esse defeito precisa ser corrigido. Porque a gente não é uma coisa que o Cristo trouxe para a gente, a verdade, acima de tudo. Toda a questão 9.3 do livro Consolador, ele fala assim, a verdade, quando dita com sinceridade e franqueza rude, pode retardar o progresso espiritual pela dor que causa. Então ele está perguntando, a verdade dita com franqueza e rude pode causar alguma dor espiritual quando ela é dita? Resposta, a verdade é a essência espiritual da vida. Resposta. Não é à toa que existe o livro Caminho, Verdade e Vida. Cada homem ou cada grupo de criatura possui seu quinhão de verdades relativas, com o qual se alimenta as almas de vários planos evolutivos. Então ele fala assim, não tem como. A mentira não tem espaço. Não tem. Mais um que levanta sobre os falsos cristos. E para terminar, está em cima da hora, tem para tornar um pouquinho mais leve tudo isso, tem uma historinha de Hilário Silva. Hilário Silva foi um companheiro de André Luiz. Quem estudou os livros de André Luiz lembra que teve um companheiro dele chamado Hilário Silva. Então, tem num dos livrinhos dele, tem uma história que diz o seguinte, logo após o início, a história fala assim, fala de cada um. Aí o livro se chama Vida Escreve. Logo após o início da sessão, Cacique de Barro, distinto baiano, que foi valoroso missionário dos princípios espíritas do Rio Grande do Sul, falava despretensioso quando a necessidade de se coibirem as mistificações no fenômeno mediúnico. Recomendava estudo constante, encarecia a meditação. Era preciso tudo fiscalizar pelo crivo da análise. A palavra dele conquistava a simpatia crescente. Como, porém, solucionar o problema? O círculo de confrades entrou em oração e ele rogou parecer ao mentor da casa. Através do amigo espiritual, compareceu bem-humorado e depois
de saudações fraternas, falou conciso. Meus irmãos, há uma lenda hindu que nos esclarece. Um homem necessitado era dono de um burro que lhe prestava grandes serviços. Mas, porque não tivesse recursos, enfraqueceu o animal por falta de forragem, de comida. Passeando, porém, à distância de casa, o homem achou um tigre morto. Quer dizer, ele tinha um burrico, o burrico não tinha o que comer, porque não tinha pastagem. Aí ele viu ali um tigre morto. O que ele fez? E teve uma ideia. Cobriria o humilde cooperador, que era o burro, com a pele do tigre. E aí ele ia soltá-lo no pasto dos vizinhos, o burro coberto com a pele do tigre, e cada noite nas terras dos fazendeiros vizinhos, visto disfarçado em tigre, o burrico se deitava na comida da cevada. A cada manhãzinha, ele vai lá, recolhia o burrico e tirava a pele. Era recolhido pelo dono do burro. O burro, nesse regime, fez-se bem gordinho, contente da vida. Mas surgiu uma noite em que uma jumentinha varava a paisagem, berrando. E aí, o burro, acordado nas afinidades do instinto, também berrou. Os fazendeiros, com isso, descobriram a farsa. Mataram um burro a cacetada, rasgando-lhe toda a pele. O orientador fez uma pausa e continuou. Nome, forma, gesto. Fama e alteridade. São aspectos na pessoa, sem serem, de modo algum, a pessoa em si. Em seguida, concluiu, se vocês quiserem realmente conhecer benfeitores e malfeitores, sábios e ignorantes, sãos e doentes, encarnados e desencarnados, escute com atenção a fala de cada um. Isso foi o conselho do mentor espiritual. Que não adianta você chegar na tribuna, aqui, e falar. Foi o caso da história. E chegar em casa e fazer o que ele fez. Pegou o burrico, pegou a pele de um tigre morto e usava para pastar na casa dos vizinhos. Aí o mentor deu o conselho para você. Olha as obras, vê as falas. Você vai conhecer quem são as pessoas, quem são os falsos cristos e os falsos profetas. E assim a gente termina nosso encontro dessa manhã. Espero que tenham tido uma boa manhã, uma boa palestra. Que Jesus seja com a gente. Então, muito obrigado, Luiz, pela excelente palestra, que nos trouxe de uma maneira tão fácil a nossa compreensão esse assunto dos falsos cristos, falsos profetas, né? Nós vamos passar, então, ao segundo tempo da nossa reunião, onde as luzes se apagam para facilitar a nossa interiorização, a abrirmos nossos corações para podermos receber todas as bênçãos trazidas pela espiritualidade superior. E assim pedimos, então, aos médios que tomem a sua posição da forma ordeira de sempre. Então, antes desse momento do passe, vamos unindo nossos pensamentos, sentimentos, ampliando, abrindo as portas do nosso coração para recebermos do mais alto, de toda a espiritualidade aqui responsável por esse momento, que desde que entramos a casa, nos estuda para trazer a cada um segundo a sua necessidade.
que possamos estar de portas abertas para receber todas essas bênçãos que serão transmitidas a nós através das mãos amigas dos médiuns à nossa frente. Que esse momento seja de muita paz, de muita luz. Que assim seja, graças a Deus.
final do nosso encontro, nosso sentimento é de plena gratidão. E assim elevamos ao Cristo nosso agradecimento na palavra do obrigada, Senhor. Obrigada por esse envolvimento amoroso que nos acaricia desde que aqui chegamos. Obrigada, Senhor, por essa palestra tão esclarecedora, nos colocando a responsabilidade sobre nossas escolhas, nos alertando, seria melhor, sobre a nossa responsabilidade pelas nossas escolhas. E assim te pedimos que os nossos mentores, nossos anjos da guarda, possam nos inspirar. Eles estão sempre prontos a nos amparar, mas que nós possamos estar abertos a receber toda a inspiração, toda a ajuda que vem deles. Que possamos, Senhor, receber também paz, luz, para que possamos ter sabedoria em nossas escolhas. Pedimos muita sabedoria, Senhor Jesus, para podermos, com lucidez, fazermos melhores escolhas. E assim também te agradecemos pelo momento do passe, esse momento refazedor de nossas energias, pela água fluidificada, queremos tomar a saída. Enfim, Senhor, te agradecemos por essa chuva de bênçãos que aqui recebemos. E assim te pedimos permissão para que de nossa parte possamos encerrar o nosso encontro dessa manhã com muita alegria e muita esperança em nossos corações. Que assim seja, graças a Deus.